Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua santa palavra. E queremos pedir, rogar agora, Deus querido, que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos ilumine a entendê-la. E que, Deus querido, também possamos vivê-la a partir do entendimento que tivemos. Que o Senhor, Deus querido, possa manifestar a tua verdade, a tua orientação e os seus mandamentos a nós nesta noite e nos dar poder, nos capacitar a vivê-los. E em nome do teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos. Amém. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando sobre o que é mais espiritual na vida. E às vezes nós temos a tendência a definir algumas coisas como mais espirituais do que outras. Mas o que é mais espiritual? Preparar o almoço ou passar o tempo em oração? O que é mais espiritual? Trabalhar consertando coisas, consertando bens, objetos, ou ouvir uma pregação? Eu tenho aprendido ultimamente que a resposta a essas perguntas, na maioria das vezes, depende. E quando eu falo depende, eu não estou querendo dizer que nós estamos relativizando as Escrituras. Não estou querendo dizer que a verdade é relativa, mas porque nós devemos levar em conta o contexto da pergunta. Por exemplo, se são 11 horas da manhã e uma irmã crente tem um marido que precisa comer ao meio-dia para depois voltar a trabalhar, e ela negligencia a sua vocação, o seu chamado de mãe e de esposa, vai para a igreja e passa ali horas em oração. Essas horas de oração que ela passou negligenciando o dever do lar não é piedoso. Isso não é piedade. Porque o maior chamado dela é para ser esposa e mãe, antes de qualquer outra coisa. Isso é pecado. Porque ela está negligenciando aquilo que Deus deu a ela para fazer. Por exemplo, se o homem trabalha consertando qualquer coisa, e no dia de domingo, ou seja, no dia do Senhor, o chefe dele liga para ele e diz que ele tem algumas coisas que ele precisa fazer e precisa adiantar aquelas coisas para que ele não faça durante a semana. E ele pensa, poxa, e o chefe dele fala, olha, você vai ganhar um dinheiro a mais. Na verdade, bastante dinheiro a mais. Se você sacrificar o seu domingo, você vai ter um ganho considerável nos seus rendimentos ao final do mês. E ele pensa, poxa, eu vou receber muito dinheiro. E como consequência disso, ele negligencia o culto ao Senhor, ele negligencia ouvir a palavra, a pregação da palavra, ele negligencia a comunhão com os santos e corre atrás do dinheiro. Neste caso, trabalhar é pecado. Ouvir a pregação seria abençoado. Ouvir a pregação seria espiritual e piedoso. Mas vamos supor que no outro dia, ou seja, na segunda-feira, esse mesmo homem é enviado pelo seu gerente para algum lugar da empresa para que ele faça um serviço ali. E aquele serviço precisa ser feito de imediato porque há um evento à noite. Ele precisa dedicar horas do seu dia fazendo aquele serviço. Ele precisa fazer com esforço sem se desconcentrar. E ele chega lá com as suas ferramentas, vê que não tem ninguém na sala, que está meio cansado, e ele então resolve ir para o canto, pegar um MP3, colocar os fones de ouvido e ouvir a pregação do pastor de domingo. Nesse caso, ouvir a pregação é pecado. Não é espiritual. Porque o chamado que ele tem de Deus para aquele momento da vida dele é para trabalhar. Não é para ouvir a pregação. Ele está negligenciando o seu chamado para abençoar a sociedade, glorificar a Deus e ganhar o seu sustento através do seu trabalho. Ele está pecando contra o quinto mandamento,
porque não obedece ao seu chefe. Está pecando contra o 9º mandamento, porque não está cumprindo a palavra, a sua palavra para com o seu chefe. E quebrando o 8º mandamento, porque está roubando dinheiro do seu patrão, porque está roubando dinheiro do seu patrão. Não está usando as horas que é pago para trabalhar, fazendo aquilo pelo qual é pago. Então nós temos que tomar cuidado, porque perguntas como essas, do que é mais ou menos espiritual, vão depender do contexto. Vão depender do contexto em que se encontra a pergunta e que se encontra a pessoa do que está acontecendo. E nós somos herdeiros, infelizmente, de uma falsa dicotomia entre o espiritual e o secular. Achamos que fazer coisas espirituais é estar nas atividades da igreja, orando, lendo a Bíblia, jejuando, fazendo exercícios espirituais. Mas as Escrituras nos dizem que viver o nosso dia a dia diante do Senhor é tão espiritual quanto viver bem o nosso domingo. As Escrituras nos dizem que cada palavra que sai dos nossos lábios, cada gesto, cada pensamento, que todos os momentos da vida nós somos chamados a sermos piedosos, santos, glorificar a Deus, transmitir a imagem de Cristo. Então piedade é muito mais do que ler Bíblia, do que orar. E o Salmo 128 vai nos ensinar sobre essa piedade prática. O Salmo 128 vai nos mostrar como que funciona essa piedade real. Essa piedade que compreende toda a vida, não só o domingo, não só o momento cultico, não só o momento de devocional, que engloba toda a nossa vida. Ele vai nos ensinar que a verdadeira vida de piedade se manifesta em todos os aspectos da vida, e em especial em 3 grandes aspectos: trabalho, família e igreja. Esse Salmo 128 foi colocado nesta ordem logo após o exílio. Vejamos os temas, por exemplo, dos outros salmos anteriores. O Salmo 126. O Salmo 126, o povo de Deus está tomando um senso profundo de alegria. Inclusive eu preguei no domingo passado. Porque Deus restaurou a sorte de Sião. É um salmo que celebra a volta do povo do exílio. Depois de tantos anos de castigo em terra estranha, Deus traz o povo à sua terra, tão sonhada, terra santa e prometida, e aonde eles teriam ali um novo templo, e onde eles entenderiam que Deus habitaria novamente no meio do povo. O povo está alegre no Salmo 126. O Salmo 127 lembra ao povo que esta obra de reconstrução de Jerusalém, do templo, para que ela aconteça é necessário trabalho. E um trabalho na mais profunda dependência de Deus. O Salmo 127 nos ajuda a deixar de pensar que é o nosso próprio esforço, são as nossas próprias mãos que fazem com que conquistemos coisas. Ele nos lembra da necessidade imprescindível de estarmos debaixo da bênção, do cuidado e da proteção do Senhor. Ele nos lembra que devemos fazer a vontade do nosso Deus. E ele termina com a palavra bem-aventurado. E o Salmo 128 começa com a palavra bem-aventurado, versículo 1, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Essa palavra bem-aventurado, ela nos lembra o Salmo 1 e o Salmo 2, que são a introdução do saltério. E essa ideia de bem-aventurado, de sabedoria, nos deixa claro para nós que há somente 2 caminhos: o caminho ou da tolice ou da sabedoria. O caminho ou da rebeldia ou da obediência. O caminho ou da morte ou da vida. Ou da maldição ou da bênção. Não há meio termo. Não há um em cima do muro. Não há um caminho que pega uma coisa de um e pega coisa de outro. Ou você está no caminho da bênção ou você está no caminho da maldição. Ou você é bem-aventurado ou não é. Não há uma opção, uma terceira opção. Esses salmos nos lembram isso. Eles sempre nos lembram dos 2 caminhos, nas 2 formas de viver. Ou vivemos para Deus ou vivemos para o diabo. E o que esse salmo então vai nos mostrar? Esse Salmo 128 vai nos lembrar, vai nos mostrar que aqueles que temem ao Senhor têm algumas bênçãos visíveis desse Deus em suas próprias vidas. Quando olhamos para essa proposta do salmista, nós tomamos um susto, porque ela é totalmente contracultural. O que o salmista fala que é bem-aventurança, que é bênção do Senhor, não é o que a sociedade fala que é bem-aventurança e que é bênção do Senhor.
Não é o que a televisão fala, não é o que nós somos incentivados desde pequenininho a ter. O mundo fala que bem-aventurança, que bênção, que alegria, que coisas boas são outras coisas. Sucesso financeiro, sucesso acadêmico, prosperidade, acumular bens. São outras questões. Não é isso que o Salmo vai colocar para nós. O Salmo vai deixar bem claro duas grandes bênçãos que Deus dá àqueles que são bem-aventurados: trabalho e filhos. Essas são as grandes bênçãos. O mundo não vai dizer isso. O mundo vai dizer, não, bênção de Deus é você ter um trabalho que você trabalha pouco e ganhe muito. Isso é bênção de Deus. Na verdade, mais bênção ainda é você ter um trabalho que você nem trabalha e ganha. Não, bênção de Deus é você não ter filhos, ou se tiver, tenha poucos. Porque eles dão muito trabalho. Eles vão atrapalhar os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. Não são tão bênção assim. É claro que ninguém fala, né, diretamente sobre filhos, que eles não são bênção. Mas tratam como se não fossem. E nós às vezes temos essa postura, como se filhos fossem um empecilho. Um empecilho para a minha profissão, para a minha carreira. Mas o Salmo 128 não vai mostrar isso para a gente. Ele vai trazer uma proposta totalmente contracultural. Totalmente contra o pensamento moderno que nós temos sobre bênção. Geralmente, quando nós pensamos em bênção, nós não pensamos nisso. Mesmo nós que repudiamos o Evangelho da Prosperidade, quando pensamos em bênção, pensamos em quê? Viagem, saúde, emprego bom, ter casa, apartamento bom, ter carro bom, ter boa condição financeira, ter boa educação para os seus filhos, ter roupas boas. Geralmente não é nisso que nós pensamos? Quando pensamos em bênção, em coisas boas, não é o que o Salmo está falando. O Salmo está falando de trabalho e filhos. E no final ele vai dar a ideia de igreja também. Mas principalmente ele fala de trabalho e filhos. A palavra de Deus então vai nos revelar neste Salmo algo além das bênçãos do Senhor. Ela vai nos revelar o quanto as nossas mentes estão corrompidas. O quanto os nossos corações estão corrompidos pelos pensamentos do mundo e pelas propostas da cultura, ao invés das propostas da palavra de Deus. Porque para um homem piedoso, para uma mulher piedosa, essas são exatamente as coisas que revelam a bênção de Deus. E são coisas simples. Trabalho do dia a dia e família. E filhos. Marido, esposa. Essas são as bem-aventuranças de Deus para nós. E para entendermos isso, nós precisamos de uma mudança radical do nosso entendimento. Precisamos de uma mudança radical da nossa mente. Porque nós vivemos cercados de uma cultura que incentiva a preguiça. E então vemos o trabalho como um mal necessário. E incentiva-nos a não ter filhos. Se tiver, que tenham poucos. Porque eles não são tão bênção assim. Em inglês tem um termo que é Thanksgiving, graças a Deus chegou o final de semana. É FGIF, que é o termo que muitos falam. Qual a ideia aqui? A ideia é que, olha, que bom que acabou o fardo da semana. Que é trabalhar, levantar cedo, me esforçar, gastar energia pensando, gastar energia corporal. Que bom! Que bom que acabou o trabalho. Porque agora sim chegou a grande bênção, que é o descanso, que é a ociosidade, que é a preguiça. Então nós não vivemos uma cultura que nos incentiva a trabalhar e trabalhar com esforço. Nós não vivemos uma cultura que nos incentiva a entender o trabalho como uma grande bênção de Deus e quão ele é bom. Nós não vivemos uma cultura que nos incentiva a ter muitos ou ter filhos. Pelo contrário. Vivemos em um momento em que emprego não é bom ou não é tão bem visto, que o sonho das pessoas é se aposentar e então realmente viver a vida que sempre sonharam. É contra essa cultura diabólica, anticristã, que o Salmo afirma que bem-aventurado é aquele que come o trabalho de suas mãos. Aquele que teme o Senhor e anda pelos seus caminhos. Vamos ver o que ele vai falar então, versículo 2.
Primeiro ele fala, bem-aventurado aquele que tem o Senhor e anda nos seus caminhos. Agora ele vai dizer como que são as expressões de bem-aventurança na vida daquele que anda nos caminhos do Senhor. Versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Então o crente piedoso, ele não precisa perguntar para Deus qual é a vontade de Deus para ele. A vontade de Deus para um crente piedoso é trabalhar. Trabalhe. Essa é a minha vontade para você. Porque trabalho é bênção minha para a sua vida. Trabalhe. Busque trabalhar. E é nesse caminho que tem a bênção, a bem-aventurança, a felicidade. E nesse caminho que tudo irá bem. Trabalhe. Com dedicação, com afinco, com vontade, com esforço, com energia. Trabalhe. Essa é a bem-aventurança que eu tenho para você. O trabalho não é uma consequência da queda. Antes do pecado, Deus já havia colocado o homem no mundo e dado a ordem para ele trabalhar. Cultivar, guardar o jardim, guardar o Éden. Esse era o trabalho do homem. Adão não estava em uma rede dizendo, Eva, coloca mais um pedacinho de pão na minha boca, ou mais uma uva na minha boca. Não, Adão estava trabalhando. E Deus cria a Eva para ajudar Adão a trabalhar. Como sua ajudadora, como a sua auxiliar. Eles tinham um trabalho para fazer, tinha um jardim para cuidar, tinha uma terra para desenvolver. Quando nós olhamos, por exemplo, também, nós olhamos para o início, para a criação, nós vemos o trabalho como bênção de Deus. E quando nós olhamos para o fim, para o Apocalipse, nós também vemos o trabalho como bênção de Deus. Quando vemos em Apocalipse a Nova Jerusalém, construída por pedras e metais preciosos, nós vemos como era para Adão e Eva trabalharem. Porque essas pedras, esses metais preciosos estavam em Gênesis 2. Pedras preciosas que o homem poderia usar para desenvolver essa terra, para a glória de Deus. Ou seja, Adão e Eva tinham muito trabalho. Não foi consequência do pecado. Alguns estudiosos tentam descobrir como que a América do Norte se desenvolveu tão rapidamente e a América Latina não se desenvolveu economicamente tão rapidamente. E há várias ideias, há várias sugestões e há vários fatores que contribuíram para isso. Nós não podemos dizer que isso foi um só fator, há vários. Mas um fator que ultimamente alguns historiadores têm levado muito em consideração e têm percebido que foi diferencial, muito influenciador, talvez não o mais determinante, mas muito influenciador, foi a mentalidade que o colonizador da América do Norte tinha em relação ao trabalho e a mentalidade que o colonizador da América Latina tinha com relação ao trabalho. O que eles estão chegando à conclusão é que, na verdade, o que influenciou o desenvolvimento econômico de alguns países e o atraso de outros foi um fator teológico. A perspectiva teológica que os colonizadores da América do Norte tinham com relação ao trabalho e a perspectiva teológica dos colonizadores da América Latina com relação ao trabalho. A América do Norte foi colonizada basicamente por cristãos calvinistas, oriundos da Reforma Protestante, vindos da Inglaterra. Qual era a concepção de um calvinista naquela época com relação ao trabalho? Trabalho é a bênção de Deus. Vamos trabalhar, vamos nos dedicar com esforço, acordar cedo, dormir tarde, seja o que for, mas vamos trabalhar. Vamos construir essa nação com muito trabalho e com muito esforço. E essa ideia de trabalho, ela permeou a cultura a ponto de ela se desenvolver economicamente. Já a América Latina, influenciada por um pensamento católico em relação ao trabalho, se entendia o seguinte: não, trabalho é consequência do pecado, trabalho é fardo, trabalho é peso, trabalho é mal necessário. Vamos trabalhar porque não tem jeito, temos que trabalhar, mas o tempo que nós tivermos, o possível que a gente puder fazer para não trabalhar tanto, ou para descansar muito, vamos fazer. Essas mentalidades influenciaram muito na maneira como essas nações se desenvolveram. Perspectiva do trabalho. O Salmo fala: bem-aventurado o homem que de tuas mãos come, e ele é feliz, e tudo te irá bem. Então o que o Espírito Santo está dizendo:
Ele está dizendo que o temente a Deus é abençoado porque come do fruto do seu trabalho. Ele está nos lembrando do paraíso. Está nos mostrando que a misericórdia de Deus existe quando alguém teme ao Senhor e Deus lhe dá a condição de trabalhar. Mesmo no mundo caído, ele pode experimentar um pouco do que era o Éden. E Adão e Eva trabalhavam para a glória de Deus, e ele experimenta um pouco disso ao trabalhar para a glória de Deus, mesmo no mundo caído. Ele experimenta um pouco do que era no Éden, e se alegra com o seu serviço simples, mas obediente e fiel. Dia após dia, para a glória de Deus. Vamos pensar sobre Jesus Cristo? O que Cristo fez? Nos 30 primeiros anos da vida de Cristo aqui na terra, antes de despontar para o seu ministério, o que Cristo fez? Trabalhou. Ele era carpinteiro. Enquanto ele esperava o momento em que ele entraria no seu ofício de Messias, enquanto ele esperava aquele momento após o batismo em que o seu ministério começa, ele volta do deserto e começa o seu ministério, o que ele fazia? Trabalhava. Ajudando seu pai, fazendo o seu trabalho fielmente na obscuridade, sem ninguém perceber, sem destaque, mas fazendo o seu trabalho fielmente. Trabalhando, sujando as suas mãos para ganhar o dinheiro junto com seu pai. O verdadeiro Deus nos ensina quando vê o mundo, a ordem da criação. Trabalho é a bênção de Deus. E feliz é aquele que trabalha com dedicação, com afinco e gosta de trabalhar. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, o conceito de ganhar dinheiro, de trabalho, tem que mudar. Nós não temos que ter mais aquela mente preguiçosa, avarenta, que nos domina, que quer ganhar sem fazer. Paulo fala em Efésios o seguinte: quando alguém está em Cristo, que não furte mais, mas antes trabalhe com as suas mãos. E aos Tessalonicenses ele diz o seguinte, ele dá o seu próprio exemplo, afirmando que ele trabalhava com as suas próprias mãos para ter o seu sustento, e afirma: se alguém não quer trabalhar, que não coma. Uma vez Spurgeon perguntou à sua empregada que mudança mais significativa havia acontecido na vida dela quando ela aceitou a Cristo. Ela falou o seguinte: olha, antes de conhecer a Cristo, eu empurrava toda a sujeira que eu varria para debaixo do tapete. Depois que eu conheci a Cristo, eu parei de fazer isso. Olha que coisa simples, mas que revela uma mudança de coração. E às vezes nós somos hábeis em levantar as mãos no culto, hábeis em chorar quando cantamos, hábeis em ficar atentos ou de nos arrogar como espirituais da igreja, mas quando vamos trabalhar, empurramos a sujeira para debaixo do tapete. Que espiritualidade é essa? Me digam. Isso não é ser espiritual. Ser espiritual é trabalhar com afinco e comer do fruto desse trabalho que você faz com afinco. É deixar de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Mudou o conceito daquela mulher de trabalho. Deixou de ser uma pessoa preguiçosa, que enganava seus patrões, mas agora ela trabalha como se Cristo fosse o seu gerente, como se Cristo fosse o seu patrão, trabalhando fielmente, alegremente, nas coisas mais humildes que Deus deu a ela para fazer. É ali que a nossa verdadeira fidelidade é revelada. Nas coisas simples que a nossa fidelidade é revelada. No trabalho com afinco, naquilo que as pessoas não estão vendo, mas que Deus está vendo. Você tem empurrado a sujeira para debaixo do tapete? Tem enrolado no seu trabalho? Tem deixado de se dedicar ao seu trabalho com afinco, com vontade? E nos momentos que você paga para trabalhar, enrolado, sendo ocioso, enganando o seu patrão e roubando dele? Se você tem feito isso, você não é espiritual. Não é piedoso. Deus não se agrada de crentes assim. O maior legado que um pai pode dar a seu filho é o exemplo de uma vida piedosa. Que independentemente do emprego que ele estiver exercendo, ali ele seja um servo do Senhor, trabalhando com afinco, trabalhando com vontade, trabalhando com dedicação. Não é isso que Jesus fala? Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe?
Eu acho que nós temos que pensar o seguinte, olha, que nós tenhamos, não tem problema se nós tivermos filhos garis, mas que sejam garis crentes, que limpem a rua com dedicação e com afinco, que façam bem o seu trabalho. É isso que importa para Deus. Para Deus não vai ter escala hierárquica de emprego que socialmente era considerado com mais status, que ganhava mais ou com menos status. Não é isso que vai importar para Deus. Para Deus vai importar, você fez com afinco o seu trabalho? Limpou a rua com dedicação? Você fez o seu trabalho com dedicação? É isso que vale para Deus. Eu prefiro ter um filho gari crente, que faça bem o seu trabalho, do que um filho cientista, ateu, que vai para o inferno. Então a nossa maior alegria deve residir na fé dos nossos filhos. Não em suas profissões, não em seu status financeiro, mas na fé deles. E uma expressão de fé verdadeira, piedosa e sincera é quando eles trabalham com dedicação, com afinco. E fazem o que Deus os chamou para fazer da melhor maneira possível. Entendendo que o chefe deles, o patrão deles, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Será que essa cultura de trabalho feliz e piedoso estamos inculcando aos nossos filhos? Ou será que a gente fica reclamando do nosso trabalho na frente dos nossos filhos? Amaldiçoando o nosso salário, o nosso trabalho. Enrolando. Eles sabendo que nós estamos dando um atestado para não trabalhar. E nós não estamos doendo de coisa nenhuma. O que será que nós estamos passando para os nossos filhos com relação ao trabalho? Quando os nossos filhos olham para nós, para as nossas vidas, eles aprendem essa lição do Salmo 128? Não acho que o seu filho é tão tolo a ponto de não perceber se você ama ou não o que faz. Se você é dedicado ou não ao que faz. E deixa de dizer com toda sinceridade. Você tem que ser dedicado ao que faz, não pelo que você faz, mas pelo Senhor que está por trás do que você faz. Eu fico pensando em José do Egito. Com certeza a vocação de José do Egito não era ser escravo. Mas ele foi o melhor escravo que poderia ter na época. A tal ponto que se destacou no que fazia. Porque ele entendia que era para a glória de Deus que ele tinha que fazer aquilo. Será que ele gostava de ser escravo? Com certeza não. Mas ele fazia. Porque o chamado dele era fazer para a glória de Deus. E ele entendeu isso. E por fim ele chega na vocação para a qual foi chamado. Governador do Egito. Mas José foi tão bom escravo quanto foi bom governador. Porque não dependia do que ele ganhava, não dependia do estado financeiro, do estado social, não dependia do poder que ele tinha nas mãos para ele fazer o que tinha que fazer bem feito. Dependia exclusivamente de ser dedicado ao Senhor. Então, não vale a desculpa que você não está na profissão dos seus sonhos. Não vale a desculpa que você não conseguiu chegar aonde você entende que deveria chegar. Não vale a desculpa que você está fora daquilo que você sempre sonhou para fazer e trabalhar. Seja qual for o trabalho que você estiver, faça com dedicação, com afinco e seja feliz, porque você é um bem-aventurado. Segunda bem-aventurança. Versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Segunda bem-aventurança é ter família. Esposa e filhos. Infelizmente nós vivemos hoje uma cultura da morte. Uma cultura do egoísmo. Que vê filhos como um problema, vê filhos como um custo, vê filhos como um trabalho. A Bíblia apresenta a família, o casamento e o ter filhos como vida, como alegria, como bênção. Como nós invertemos isso e passamos a considerar os filhos como uma opção? Eu sei que ninguém aqui vai ter coragem de falar isso. Mas às vezes nós os tratamos como se eles fossem. E às vezes os nossos planos de casamento e de vida incluem esse entendimento de que os filhos são um empecilho. Não que eles são bênção de Deus. O texto então vai apresentar a esposa do homem piedoso no interior da sua casa como uma videira. Nessa época as casas eram construídas em formato de U
E havia assim vários apartamentos, né? Uma casa em cima da outra. E havia entre elas, entre um lado do e o outro lado, geralmente um muro. E nesses muros, no interior da casa, crescia uma videira. Essa é a comparação que ele está fazendo. É como se ele estivesse diante do muro, lá na casa dele, olhando para o muro, vendo a videira no muro e comparando a esposa com aquela videira que cresce nos muros, nos, digamos, condomínios da época. Às vezes algumas pessoas fazem algumas brincadeiras de muito mau gosto com relação ao casamento. Como, por exemplo, fazendo uma relação entre aliança e mini algemas, como se o casamento fosse uma prisão, como se o casamento fosse uma coisa assim, desagradável. E o mundo gosta de brincar com isso. Porque, na verdade, brincadeiras revelam o que o mundo pensa a respeito do casamento. Sabe qual é a melhor forma que o mundo tem de apresentar uma cosmovisão nova e fazer com que ela se popularize? Pelas artes. A arte é a melhor forma que o mundo tem de nos fazer mudar de pensamento se a gente perceber que está mudando de pensamento. Por quê? Porque quando nós estamos diante da arte, nós relaxamos. Não é isso que acontece quando você senta no cinema, assiste um filme, você relaxa. Assiste um programa de televisão, ouve uma música, você relaxa. O nosso detector de heresias fica desligado. Só que ele está transmitindo para nós toda a sua cosmovisão e sua forma de pensar. E uma delas é quando ele fala que o casamento é uma prisão. É uma dificuldade, é um problema a mais. Eu não sei se é bem esse o nome do filme, mas uma vez um amigo meu fez um comentário que ele não assistiria esse filme. Eu acho que o nome do filme é Até que o Casamento nos Separe, uma coisa assim. E ele falou assim, eu não vou assistir esse filme. Eu perguntei por quê? Eu falei, porque o nome é ruim. Como assim casamento nos separa? Dá a ideia de que você é feliz até casar. Depois que casa, não é tão feliz mais, você vai ter que se separar. E é exatamente isso. Por meio de comédias românticas, por meio de brincadeiras, por meio de peças teatrais, o mundo vai passando uma cosmovisão a nós de que família não é boa, de que filho é problema, de que casamento não é bom, de que casamento é prisão. Mas a Bíblia não vai mostrar isso. Ela vai nos apresentar o casamento como algo lindo, que tem a ver com uma felicidade profunda. Olha como o salmista fala da mulher como uma videira frutífera. O que produz a videira? Uva. E o que a uva produz? Vinho. E o que vinho representa nas Escrituras? Alegria. Ou seja, ele está dizendo que ter uma mulher, ter uma esposa é uma grande alegria para um homem. É uma grande felicidade. Que uma boa esposa alegra o coração de um homem. E é isso que uma esposa piedosa traz ao seu marido. Alegria. Ele se alegra na sua família. Veja, ela está onde? No interior da casa. É ali que está a mulher. É ali que está a alegria do homem. No interior da casa. Se tem uma verdade bíblica que nos incomoda profundamente hoje em dia, é o que a Bíblia ensina a respeito do papel da mulher. Esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia. E ensinar as mulheres, de fato, que as Escrituras ensinam a respeito do seu papel. E é algo que nós não podemos, de maneira alguma, excluir. É que o papel da mulher, sem dúvida, está ligado à sua casa e à sua família. Todas as passagens bíblicas que vai falar do papel da mulher, vai ligá-la com família e casa. Todas. Apesar de Provérbios 10 falar da mulher também trabalhando, mas o trabalho dela está ligado à sua família. Ele não desvincula o trabalho da mulher da família. Tudo gira em torno da família, inclusive o seu trabalho. Mas nós não queremos saber disso. Porque algo que o mundo diz é que nós limitamos a mulher, que nós oprimimos a mulher, que nós reprimimos a mulher, que nós tiramos a liberdade da mulher. Mas não foi exatamente isso que a serpente fez no passado, quando enganou Eva? E nós já vimos a consequência, quando falarmos o que Deus diz, é mentira. A palavra de Deus está falando que o papel da mulher está intimamente ligado ao seu lar. O mundo está dizendo que não.
Quando nós acreditamos no mundo e não na palavra, nós estamos dizendo o quê? Que Deus é mentiroso. Que foi exatamente o que a serpente falou. Ele pegou a verdade de Deus e disse que era uma mentira. E nós já vimos as consequências de seguir as mentiras do diabo. Mas insistimos no erro. Afirmamos que a palavra não fala exatamente isso. O Senhor é Deus, o Senhor nos criou, mas o Senhor não entende as nossas vidas. O Senhor não entende as nossas dificuldades. O Senhor não entende as nossas dívidas. O Senhor não entende o meu dia a dia. Ele me criou. Ele é Deus, mas o meu dia a dia é comigo. Eu resolvo do meu jeito. Eu vou definir o que eu tenho que fazer. Eu vou definir como eu vou viver. E eu vou definir qual é o papel do marido e o papel da esposa de acordo com o meu dia a dia, não de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus não é tão sábio assim. Ele não vê o que eu passo. Ele não sabe das contas que eu tenho que pagar no final do mês. Ele não entende como é a minha vida. Achamos que sabemos mais que o Criador, que somos tão inteligentes. E quem está nos dizendo isso todos os dias é o diabo. Estamos bebendo e bebendo disso. Precisamos entender que o único caminho que traz verdadeira alegria e felicidade é o caminho de obediência a Deus. Esse é o caminho da bem-aventurança. Esse é o caminho da alegria. Esse é o caminho da felicidade. Nós devemos repudiar, rejeitar essa mentira que o mundo coloca diante de nós, dizendo que nós defendemos que as mulheres devem ficar descalças, grávidas, diante de um fogão, enfunadas dentro de casa. Não é isso que nós falamos e não é isso que a palavra de Deus fala. O que nós falamos, de acordo com a palavra de Deus, é que o papel da mulher primário é sua casa e sua família. O que nós falamos, de acordo com a palavra de Deus, é que o responsável pela provisão do lar é o homem. Que essa responsabilidade deve cair sobre os ombros da sua esposa. Mas nós não afirmamos que as mulheres não podem trabalhar. Nós só afirmamos que essa não é a prioridade das mulheres. E se alguém tiver que sustentar o lar, prover a família, tem que ser o marido. Quando nós lemos, eu falei Provérbios 10, é Provérbios 31. Quando nós lemos sobre a mulher em Provérbios 31, aquela mulher, o que ela faz? Compra terreno, negocia, é empresária, tem empregados. É uma mulher altamente capaz, ela se envolve em muitas coisas, na família e na sociedade. Mas todas as atividades dela não são ao custo de abandonar a sua família. Não são ao custo de abrir mão da sua família. Não são ao custo de negligenciar os seus filhos. Muito pelo contrário, tudo que ela faz gira em torno do seu lar. É isso que significa uma esposa no interior da sua casa. Nós não afirmamos que as mulheres têm que abrir mão dos seus talentos e dons. Nós só afirmamos que os seus talentos e dons não estão acima do seu chamado para ser esposa e mãe. Nós não afirmamos que as mulheres não podem estudar, trabalhar. Mas nós afirmamos que o seu estudo e o seu trabalho não podem fazer com que ela negligencie o seu lar e os seus filhos, deixando ao cuidado de outros, especialmente ao cuidado de descrentes. Quantas mulheres hoje em dia se lançam a um trabalho, mulheres cristãs, mulheres evangélicas, mulheres que seus maridos estão provendo seus lares, se lançam a um trabalho e deixam seus filhos o dia inteiro em creche, serem cuidados por descrentes. Essa é a nossa preocupação. Imagina só, se Maria, mãe de Jesus Cristo, fosse uma moça bem moderna dos nossos tempos. Provavelmente na época ela tinha entre 14 e 15 anos. Era bem jovem. Imagina uma menina de 14 e 15 anos nos dias de hoje. Um anjo vem até ela e diz que ela vai ter um filho. Mas imagina ela seguindo um maldito chamado do mundo.
e maldita mensagem do mundo, que ensina que criança é um peso, que ensina que criança é um problema, que ensina que criança é algo que tem que ser evitado, que ensina que criança é um mal necessário, que ensina que criança deve ser abortada, que ensina que criança vai limitar a sua liberdade. Imagina ela ouvindo a proposta do mundo que fala assim: esquece esse negócio de amor sacrificial, viva a sua vida e seja feliz. Você tem projetos, tem sonhos, você tem planos. Vai deixar alguma criança atrapalhar os seus planos? Imagine Maria colocando no coração essa fala do mundo. Imagine Maria aceitando a proposta do mundo que diz: para que um bebê para cuidar? Para que mais problema, mais trabalho? Quais seriam as consequências? Inferno para todos nós. Mas graças a Deus, Maria era uma mulher piedosa, temente a Deus, mesmo correndo o risco de ser considerada adúltera, apedrejada, excluída socialmente, ela teve seu filho. Ela não abriu mão de ter um filho. Não abriu mão de ser mãe do Salvador, do Senhor. Ela não abriu mão de ouvir o chamado de Deus para a vida dela, que era ser esposa de José e mãe de Jesus Cristo. O salmista vai nos mostrar, então, os filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. E isso aqui nos dá uma ideia interessante da questão da mesa. O que é a mesa? A mesa é o lugar onde geralmente nós comemos, né? Comemos o quê? O fruto do trabalho. O mantimento, a provisão, consequência do trabalho de nossas mãos. Então, trabalho e família são coisas ligadas. O pai traz o mantimento para casa, a família se reúne ao redor desse mantimento, agradece a Deus e se alegra na comunhão, comendo e bebendo para a glória de Deus. Isso é a vida prática de piedade. Piedade nas coisas simples da vida, no dia a dia. Mesa é lugar também de comunhão, de instrução, onde a família se reúne, onde o pai e a mãe estão aconselhando e instruindo seus filhos. Desde a Reforma Protestante, a mesa é considerada não só um lugar de refeição, mas um lugar também de instrução. É um lugar que era considerado de refeição espiritual. Algumas famílias, por exemplo, de tradição holandesa, reformada, elas tinham nas suas mesas gavetas, e nessas mesas ficavam bíblias. Eles comiam a refeição, após a refeição abriam as gavetas, tiravam as bíblias da gaveta e liam a palavra de Deus. E os filhos eram instruídos pelos seus pais na mesma mesa que eles se alimentavam. Então nós devemos aproveitar os momentos à mesa para instruir os nossos filhos no temor do Senhor. Não só algo feito no domingo, mas algo feito durante a semana. Esses hábitos devem fazer parte da nossa vida, uma vida inteira vivida na presença de Deus. Agora, da onde vem essa bênção de poder nos alegrar no lar, na família e nas coisas simples da vida? Versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A vida em família, a vida no trabalho, não é algo que acontece isolado, mas no contexto de comunhão com os santos, na igreja de Deus. É uma conexão que temos com Deus e com o povo de Deus. Os versos vão falar de Sião e apontam para o quê? Jerusalém, Israel, a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mais um sinal da bênção de Deus é a igreja. Bem-aventurados que comungam na igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados que comungam na igreja fiel à palavra. Bem-aventurados que são instruídos corretamente de acordo com as Escrituras na igreja do Senhor Jesus Cristo. É pela igreja que nós recebemos essas bênçãos de Deus, que Deus derrama sobre o trabalho e sobre a família. Na igreja nós temos o Evangelho, que nos ensina a como trabalhar e a como viver a vida familiar. Esse é o seu altar. No altar, o sacrifício. E o sacrifício nos apresenta o Evangelho do perdão.
Deus falando pelo sacrifício de sangue do seu próprio Filho. E através desse sacrifício, Deus deixando claro: eu perdoo os pecados de vocês. Por isso o salmista afirma: paz sobre Israel. Quando o nosso pecado é removido, nós temos paz com Deus. E nessa paz que nós temos com Deus, e debaixo dessa paz, do Evangelho da Reconciliação, nós trabalhamos humildemente. Nós vivemos alegremente com as nossas famílias. Cada um cumprindo o seu papel. Isso é bênção de Deus para o povo de Deus. É claro que hoje em dia nós não olhamos mais para Jerusalém, mas olhamos para a igreja, que é o Sião de Deus. E na igreja também não há mais sacrifício. Não há mais o templo, apesar de terem agora inaugurado o templo chamado de Salomão, mas não há mais essa proposta de altares, porque Cristo ofereceu o sacrifício uma vez por todas. E oferecer um sacrifício cruento hoje seria negar e blasfemar a obra do próprio Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo ofereceu um sacrifício e nos chama para o sacrifício. Eu sacrifico o meu eu para viver para Cristo. E viver para Cristo é trabalhar com afinco. Sim, acordar cedo, estando com muito sono e vontade de continuar na cama. Isso é viver para Cristo. Sim, ficar cansado depois de um dia de trabalho. Isso é viver para Cristo. Sim, às vezes trabalhar sem ganhar tão bem quanto eu gostaria. Isso é viver para Cristo. Sim, trabalhar num ambiente de trabalho que às vezes é hostil. Isso é viver para Cristo. Sim, amar a minha esposa e como marido me sacrificar por ela como Cristo pela igreja. Sim, ser uma esposa submissa, obediente ao meu marido, priorizando a agenda dele em detrimento da minha, e priorizando a criação dos meus filhos em detrimento dos meus sonhos. Esse é o chamado que Deus tem para nós, para sacrificarmos sim desejos, sonhos, projetos pessoais, para viver o chamado de Deus e sermos obedientes. Precisamos entender isso, meus irmãos. Enquanto não entendemos isso, não entendemos o Evangelho. Enquanto não entendemos que Cristo morreu da cruz por causa de um problema moral, por causa dos nossos pecados, e que então o chamado de Cristo é para obediência. Enquanto não entendemos isso, vamos fazer da Bíblia um livro de autoajuda ou qualquer outra coisa, mas não o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Enquanto não entendermos que o grande alvo é a santidade, não a felicidade, seríamos incapazes de abrir mão de questões do coração para sermos obedientes a Cristo. Enquanto não olharmos para a igreja e vemos o Evangelho na igreja, e vemos esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a voz de Deus em cada pregação, quando os homens de Deus, chamados por Ele, pregam esse Evangelho, enquanto não ouvimos essa voz criativa de Deus nos cultos, na comunhão com os santos, voz essa que nos chama a morte do eu, para vivermos como eleitos de Deus, e mostrarmos o caráter de Cristo em cada atitude simples, seja não jogando a poeira para debaixo do tapete, mostrando o caráter de Cristo, ninguém está vendo. E se você jogar, talvez as pessoas não vejam, seja fazendo isso. Enquanto não entendemos que o Evangelho nos chama para isso, para as coisas simples do dia a dia, e naquilo que é simples, que ninguém está vendo, que não vai fazer diferença na vida de ninguém, sermos obedientes nestas coisas. Enquanto não entendemos isso, não entendemos o Evangelho. Não entendemos a palavra de Deus. Não entendemos o plano salvífico. Na igreja nós temos Cristo. E por isso não é impossível ter essa vida abençoada no Salmo 128. E por isso precisamos estar ligados à igreja para termos essa vida abençoada. Não há orientação correta fora da igreja. Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. Desligado do corpo de Cristo, morremos. A ordem de Cristo é que pela igreja seja pregado o Evangelho. Quando desprezamos a igreja, ou quando a igreja começa a se desviar da verdade, nós não podemos esperar a bênção do versículo 6, que é: veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel.
Então, a saúde da igreja, a saúde da família deve ser importantes para nós. Quando a igreja corre atrás do mundo, quando a igreja, ao invés de ser contracultural, ela se torna cultural, ao invés de ser vanguarda, ela se torna aquela que vai atrás do que é proposto. Quando isso acontece, ela abre as portas para o mundo, ela abre a porta para a geração dos nossos filhos e netos a abraçarem o mundanismo e se desviarem dos caminhos do Senhor. Portanto, a saúde da igreja é questão de vida ou morte para as nossas famílias. Para de ser indiferente para com a igreja. Se importe com ela. Porque Cristo se importou com ela. Tem uma coisa que Paul Washer, pregando sobre as marcas da igreja, ele fala que nunca saiu da minha mente e do meu coração. Ele fala assim, olha, imagina só, se eu vou no Walmart aqui em Águas Claras, e de repente, entra os caras lá e resolvem assaltar o supermercado. E todo mundo sai correndo, e lá dentro fica minha esposa, sozinha, com esses caras. Imagina que esses caras estuprem minha esposa. E você está lá dentro, escondido, vendo minha esposa ser estuprada e não faz nada para ajudá-la. Ele fala, eu vou atrás dos caras e vou atrás de você. Às vezes nós vemos a noiva de Cristo sendo estuprada e não fazemos nada. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Portanto, interessa sim o que acontece com a igreja. Nós temos que sim nos preocupar com a igreja. Não podemos ser indiferentes ao que é pregado, ao que é ensinado, aos rumos da igreja. Devemos nos importar, porque ela é a noiva de Cristo. Cristo morreu por ela. E se nós não formos zelosos para com a igreja do Senhor Jesus Cristo, preocupados com ela, nós somos cúmplices daqueles que estão ofendendo, agredindo, ferindo a noiva de Cristo. Então, quando olhamos para esse salmo, nós vemos três coisas: trabalho, família, comunhão com o povo de Deus. Para onde isso nos leva? Para o paraíso. São essas três coisas que tínhamos lá: trabalho, cultivar, guardar o jardim, família, sede fecundos e multiplicai-vos, e comunhão com Deus. Ele vinha na virada do dia para andar no jardim. Qual que é a proposta do Salmo 128? Voltar para o Éden. Você quer viver o Éden? Um pouco do Éden aqui? Viva o Salmo 128. Encare o trabalho como bênção de Deus. Encare a família como bênção e alegria do Senhor. Encare a comunhão dos santos como uma ferramenta e a bênção de Deus para a sua vida. Nós às vezes ficamos correndo atrás do vento, das bênçãos prometidas por esse mundo, e corremos e nunca somos alegres verdadeiramente, e nos perguntamos, por que eu não sou alegre? Por que eu não tenho alegria no trabalho? Por que eu não tenho alegria na família? Por que eu não tenho alegria na igreja? Porque você está correndo atrás das coisas erradas. Se alegre no trabalho, se alegre na igreja e se alegre com a família. Esse é o propósito de Deus na criação. Em toda a história da redenção nós vemos isso. E como isso se cumpre? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos o poder do Espírito Santo, que veio para nos transformar e nos impulsionar no caminho da obediência. Devemos orar para que as atitudes mundanas, os pensamentos mundanos sejam arrancados dos nossos corações. Devemos lutar contra uma moralidade divorciada de Cristo, porque moralidade sem Cristo é lixo, não vale nada. Mulheres, só no Senhor Jesus Cristo vocês conseguem vencer esse tsunami de influências que vem contra vocês quando vocês querem seguir o caminho do Senhor. Quando vocês querem fazer suas atividades ao redor e em favor do lar. Quando vocês querem receber e experimentar, e isso sem oposição. Porque o mundo e a igreja mundana vão odiar as coisas criadas por Deus.
E não vão querer que vocês amem as coisas criadas por Deus. Então a questão não é quem trabalha fora é mais piedoso, ou quem não trabalha fora é mais piedoso. A questão não é quem tem muitos filhos, ou quem é mais piedoso, ou quem tem poucos filhos é mais piedoso. A questão não é essa, gente. Porque tem muita gente com muito filho que não tem piedade de coisa nenhuma. Tem muita mulher que não trabalha, que fica em casa cuidando do lar dos filhos, que também é piedosa. A questão não é essa. A questão é, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Em Cristo verdadeiramente? No Senhor da história? É nele que está o seu coração? Você tem atitudes como a de Maria? Ou você tem atitudes como as que o mundo te estimula? Ou você tem as atitudes de um mundo que rejeita e odeia tudo que Deus fez, tudo que Deus criou e tudo que Deus diz que é bom? Ter filhos só vai provar que você é fonte de vida. Deus criou você, criou seu corpo com o propósito de produzir vida. E isso é uma grande honra, isso é um grande privilégio. Não reneguem isso. Não tenham isso como uma maldição. Não tenham isso como um fardo. É uma honra e um privilégio. Pensa bem, mulheres. Todos os que estiverem no céu, com exceção de Adão e Eva, incluindo o Senhor Jesus Cristo, nasceram de uma mulher. A pergunta que eu faço para vocês, mulheres, é: vocês estão abraçando a cultura da vida ou a cultura da morte? Esse salmo então nos aponta para a criação, mas também nos aponta para um futuro glorioso em Cristo Jesus. E esse futuro glorioso não é nosso por causa do primeiro Adão que falhou, mas por causa do segundo Adão, de Cristo. Ele fez a obra até o final. Ele trabalhou com dedicação, com esforço e cumpriu a obra. E ele, por causa do trabalho dele, do fruto penoso do seu trabalho, é que nós somos a igreja de Deus e somos os seus filhos. Então, o que estamos esperando em Cristo é nada mais, nada menos do que a restauração do trabalho, da família e da comunhão eterna com a igreja, com o povo de Deus. É isso que Ele vai nos oferecer. Se você não aceita isso hoje, você não vai aceitar na eternidade. Se você não aceita o trabalho como bênção de Deus, sua família como bênção de Deus e a igreja como bênção de Deus, então não queira ir para a eternidade. Porque lá nós teremos o resultado do trabalho de Cristo. Lá nós teremos a grande família de Deus unida e nós cultuaremos a Deus, ao nosso Deus, como sua igreja e seu povo. É isso que nos espera no céu. Se você não quer isso hoje na sua vida, então não quer ir para o céu. Porque é isso que te espera lá. E Ele já nos dá vislumbres dessa grande alegria hoje. E graças a Deus que Ele nos dá. Graças a Deus que Ele nos dá a condição de trabalhar, de levantar cedo, de nos dedicar ao trabalho, de prover a nossa família. Na glória estaremos sentados com o Filho de Deus à mesa, nos alegrando no trabalho de suas mãos. Qual será o cardápio? Ele não falou, mas Ele disse que vai beber o vinho conosco. Ou seja, momento de grande alegria e de grande prazer. Seremos uma família enorme, sem limites, graças à maravilhosa obra de Cristo Jesus. Então, quando nós temos um sabor do que virá? Quando trabalhamos com afinco. Quando nos alegramos na família e nos filhos que Deus nos dá. E quando vivemos em paz com Deus, no meio, junto com o povo de Deus, em comunhão com o povo de Deus. Assim é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos orar? Pai querido, queremos te agradecer, porque essas bem-aventuranças que o Senhor colocou aqui no Salmo 128, nós as temos. Obrigado pela bênção do trabalho. E ajuda-nos a sermos gratos pelo trabalho que o Senhor colocou em nossas vidas.
Obrigado pela bênção da família, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos. Que nós nunca olhemos para eles como algo que nos atrapalha, como um empecilho, como uma maldição, como uma dificuldade, mas como bênção do Senhor. Obrigado pelo teu povo, Deus querido, em especial o teu povo que se reúne aqui. Obrigado por esse povo reunido aqui esta noite, Deus querido, disposto a ouvir a sua palavra. Eu peço, Deus querido, que o Senhor capacite cada um a amanhã, na hora de levantar, na hora de chegar no trabalho, na hora de atender o telefone, na hora de chegar em casa, na hora de se alegrar e comer com a sua família, que eles possam viver o que foi pregado hoje. Que o Senhor se fortaleça e dê poder a cada um para isso. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.